Olá, maravilhosos! Estamos aqui em mais um programa Guardiãs do Lar e hoje o nosso programa estou trazendo uma convidada muito especial. Ela tem uma história de superação, uma história de fertilidade em meio a muita fé, em meio à entrega, em meio a milagre. Mas quem é ela, Lígia? Depois eu vou falar para você, mas antes vamos para o nosso momento de devocional. E esse devocional foi inspirado também na história dela, porque ela é uma mulher forte. E ela, como uma mulher forte, nós também somos fortes, porque nós temos um Deus todo-poderoso que nos fortalece. E o nosso devocional de hoje vai falar sobre o nosso verdadeiro desejo. Vamos juntas ler? Abre a sua Bíblia, então, aí em Salmos 121, versículo 1 e o 2, que diz assim, ó. Ai, eu amo esse versículo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todas estamos à procura da satisfação, não é verdade, meninas? Algumas podem recorrer ao dinheiro, ao poder ou ao sucesso mundano para encontrá-lo. Para outras, ela está na busca por amor, sexo ou até aprovação. A satisfação pode até ser buscada em coisas positivas, como ajudar as pessoas ou advogar por justiça. No entanto, mais cedo ou mais tarde, se buscamos a satisfação fora de Deus, o que acontece? Nós acabamos nos desapontando. E é sempre frustrante procurar a coisa certa no lugar errado. Precisamos erguer os olhos para os céus, porque a nossa ajuda vem do nosso Criador. É somente nele, no nosso Deus, que encontramos a nossa fonte da nossa satisfação. E muitas mulheres procuram satisfação em compras, naquela bolsa da marca tal, no sapato, meu Deus do céu, na louça, naquela xícara, as meseiras de plantão que gostam de uma mesa posta, nem te conto quem ama uma mesa posta, mas a nossa satisfação está no Senhor. Eis a triste verdade, quando insistimos em correr atrás de outras coisas, Deus deixa que façamos do nosso jeito. Ele deixa, sabia? Assim como não impediu Adão e Eva de estenderem a mão e tocarem lá no fruto daquele jardim, Ele não vai nos impedir de agarrarmos a algo para conseguir as coisas do nosso jeito. Ele quer ser o nosso verdadeiro desejo. Ele quer saber se você quer Ele de verdade, mas nos permite ter o que queremos, porque Ele é o nosso Pai. Ele vai te dar o livre-arbítrio, o direito de escolha. Ele não é um Deus de escravidão que te coloca numa jaula e fala assim, você é obrigado a me adorar. Não, Ele te deixa à vontade. E aí é onde que mostra de fato quem você é. Porque a filha, o filho, quando ama de fato o pai, volta para o coração desse pai. Ele quer nosso verdadeiro desejo, mas nos permite ter o que queremos, mesmo que seja prejudicial. Vamos aprender lá com Paulo. Paulo escreveu sobre a humanidade. Olha só, que está escrito lá em Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando batemos o pé e dizemos, não, eu quero o que eu quero, Deus dá um passo para trás e nos permite ter a nossa vontade, mesmo que seja tola essa vontade. Somente mais tarde descobrimos que isso está aquém das nossas esperanças. O que você está batendo o pé aí, mulher, na sua casa? Que Deus já falou para você, ei filha, não é isso, não é esse o caminho. E você falou assim, é esse sim, é porque eu quero. E aí o Senhor está permitindo você fazer.
Mas hoje, nesse programa, ele está te dizendo, olha, essa é uma vontade que não é minha, mas eu estou permitindo porque você quis. Deus não quer que sejamos punidas tanto quanto não quer que sejamos mantidas em cativeiro. Ouça e o convite que Ele te faz hoje. Venha, vamos refletir juntas, diz o Senhor. Embora o seu pecado seja vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, obediência, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1, 18, 19. A obediência transforma todo o seu caminho. Qual é a obediência que você deve seguir hoje? O que Deus tem pedido para você, guardiã do lar, como a guardiã do seu lar. Que Ele tem falado para você, você tem insistido em ir outro caminho. Tem gente aqui nesse estúdio que coça até a cabeça se perguntando qual é. Imagina eu aqui me perguntando e você na sua casa se perguntando qual é o caminho da obediência. Ele vai te responder. Voltamos a Ele com o coração voluntário e obediente. E façamos dele a nossa fonte de força e ajuda. Eu vou te falar, mulher, a sua força não está em você. Você é uma mulher forte porque o forte habita em você. Mas deixa a decisão do forte ser nítida e plena em você. Porque quando você toma a decisão, a fortaleza sai de perto de você. Por quê? Porque você está indo para um caminho duvidoso. Então, quer ser uma mulher forte? Obedeça. Quer ser uma mulher fortalecida? Seja obediente àquilo que Deus está te mandando. Então você é uma mulher forte, porque o Criador dos céus e da terra te faz forte. Meu Deus! E nós vamos conhecer a história desta mulher que se fez forte, porque ela entendeu o que era obedecer. Então, quer saber qual é essa história? Depois do intervalo, nós vamos tomar uma água, que tá faltando o copo aqui, mas eu vou pegar, querida, porque não me falta taças nessa mesa. E eu te espero. Tchau! Olá, maravilhosa! Aqui está a taça cheia de água, quer dizer, mais ou menos que eu já tomei quase tudo. Você tomou água aí? Pois então, eu estou aqui nessa mesa com essa linda mulher, minha amiga Selene, não é Selene Gomes, mas é minha Selene maravilhosa. Selene, que delícia poder te receber aqui. É uma honra fazer esta mesa e ter você aqui para contar a sua história. Bom, Lígia, o prazer é meu, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E que Deus possa nos usar nessa conversa. Amém. Queria te dizer que você está lindíssima, obrigada, maquiada. Parabéns quem te maquiou, porque só você fez assim, nessa beleza aí que você já tem. Selene, eu sei que você tem uma história linda de entrega, uma história assim de uma mulher que obedeceu à voz de Deus, que veio para os caminhos do Senhor de uma forma genuína, mas de uma forma assim de entrega. E de repente você quis ser mãe, né, de uma mulher que eu lembro um pouco da sua história e de repente você casou, se tornou uma mulher casada e agora eu quero ser mãe. E começa a sua vida aí nessa história de ser tetante. Conta pra gente como foi isso. Lígia, foram 2 anos tentando, né? Passei por algumas ginecologistas e o meu diagnóstico era um diagnóstico de endometriose no ovário. Foi um tempo bem difícil, né? A gente fala que às vezes não, sempre, né? A gente precisa do deserto. Acho que a gente precisa do deserto para a gente crescer, para a gente amadurecer.
e porque Deus muitas vezes quer ensinar algo, né? Muitas vezes a gente se pergunta por quê do deserto, né? Onde a gente deveria perguntar é o para quê, né? O que a gente tem para aprender. E desisti das ginecologistas depois de 2 anos tentando, passei num médico de fertilização, ainda pelas minhas forças, né? Ainda tentando fazer pelo controle, por eu mesma, né? Embora eu já tivesse um relacionamento com Jesus, eu achava que eu tinha que recorrer a todas as possibilidades, né? Sim. E fiz alguns exames, foi diagnosticado um entupimento de trompa. E foram tempos realmente assim de entrega e intimidade. Uau! Né? Me lembro perfeitamente, você falou, né, de recorrer, de olhar para o alto, de ir ao monte, né? Me lembro claramente assim do dia que eu recebi o meu diagnóstico e eu subi numa mata próximo à minha casa, assim. E foi aquele tempo de eu realmente colocar para fora, né? E de eu entregar para Jesus aquilo. Ali eu chorei, ali eu gritei, ali eu me rasguei, né? E depois disso eu passei por um processo cirúrgico. Na época eu não tinha o valor para fazer a inseminação. E eu falei assim, bom, né? Que Jesus venha me buscar logo. Esse era o meu pensamento. E eu busquei uma cirurgia. Já que eu não vou ser mãe, era isso que você pensava? Já que eu não vou ser mãe, né? Que Jesus me leve. Porque eu já conheço Jesus, eu já aceitei Jesus. Eu creio que eu vou habitar nos céus com Ele. Então, eu não preciso ficar aqui. E eu me sentia humilhada, né? Em estar aqui e não poder ser mãe. Então, eu passei por um processo de cirurgia que eu fiz para tentar limpar a endometriose, muito mais por uma questão física, para que eu não tivesse dor, né? A endometriose ela é uma doença que ela começa a colar os órgãos, né? Sim. Então, era muito mais para conter a doença, para eu ter qualidade de vida, do que pensando mesmo em ser mãe. E de verdade eu fui para aquela mesa de cirurgia falando para Jesus, me despedir das pessoas. Eu lembro. E falando, Jesus, pode vir me buscar. Se despedindo mesmo. Se eu não voltar, tipo isso. Eu falava para ele, eu falava, vem me buscar. Né? Que a minha cirurgia, você venha me buscar. Mal sabia você que muitas coisas iriam acontecer. E assim, quando eu vivi um processo de muita intimidade com Jesus nesse tempo, porque eu buscava muito e eu falava para Jesus, Jesus, se você não fizer, né, eu sozinha não posso mais, eu já entreguei. Então é você que precisa fazer por mim, né? Se você é esse pai amoroso, se você me ama, né? Se você me desejou, né? Eu quero, e eu acho que nós que somos mulheres, né, a gente sabe que, tipo assim, ter um filho tem um peso, agrega um valor, né, é algo que, assim, emocionalmente, afetivamente, muda a nossa história, né, e é o desejo de muitas mulheres. Então, eu tinha esse desejo desde adolescente. E eu fui para a cirurgia me despedindo mesmo das pessoas e falando, olha, né, eu vou morar lá com Jesus. E eu acordei no pós-cirúrgico. Meu Deus, e aí depois, imagina a cena, você abrindo o olho no pós-cirúrgico. Acordei no pós-cirúrgico. Decepção, tô viva. Uma decepção mesmo, sabe? E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, Jesus, eu tô aqui viva ainda, sabe? E a médica veio. E eu perguntei para ela, né? Ela falou, olha, eu precisei retirar uma trompa sua, porque não dava para desentupir, né? Já não tinha mais condição. E parou nisso. E eu fiquei olhando para ela e falei, e endometriose, né? Porque para mim, na minha cabeça, o mais crítico era a endometriose. E eu falei para ela, mas e endometriose?
E ela falou assim para mim, olha, eu não encontrei endometriose em você. Eu encontrei no seu ovário uma manchinha, como se fosse uma pintinha de nascença. E todos os meus exames, o meu diagnóstico apontavam que a endometriose já tinha tomado todo o meu ovário. Nossa. Né? Mas assim, ali foi uma confirmação de Deus para mim. Ah, mas você vai contar essa confirmação depois do intervalo, amiga, porque Amém. você precisa tomar uma água. Eu Eu preciso tomar uma água para saber qual é essa confirmação. Meninas, bora tomar uma água depois do intervalo. Uau! Voltamos então, meninas. Você está curiosa do mentor, amiga? E aí, como que foi? Eu não tinha então a tal da endometriose? Não tinha, mas assim, não é que não tinha, um dia teve. Isso, amiga, né? Eu acredito nisso. E Jesus, ele nisso. É ele quem faz todas as coisas, né? E eu lembro que quando a médica falou isso para mim, a minha primeira reação e a minha resposta para ela foi: Jesus chegou antes de você. Uau, que fé. E assim, quando eu voltei no consultório dela, depois de um tempo, depois, né, do pós-cirúrgico, eu até levei um livro, ela é de uma outra religião, e eu levei até um livro para ela, sabe? Falando sobre os milagres, sobre Jesus. E eu queria deixar realmente assim uma frase aqui para as mulheres, que foi algo que assim foi o meu romper mesmo. Eu participei da celebração do culto da virada 2015. Minha filha nasceu em 2016. E eu me lembro de um pastor que falou o seguinte: o milagre não é para os que precisam. O milagre é para os que provocam. Então, assim, às vezes a gente não entende, mas nós precisamos provocar o nosso milagre. E eu saí daquele centro cirúrgico, já mais animada, sem a endometriose, embora eu já não tivesse mais uma trompa. Como provocar um milagre, amiga? Olha, provocar o milagre é a intimidade, né? Uau. É o romper, né? Eu me lembro dessa semana da virada como se fosse ontem. Porque eu falei para o meu marido assim, olha, não me cobra janta, comida, eu tenho um enteado, né? Não me cobre olhar o enteado, não me peça nada essa semana, eu estarei na igreja. E às vezes a gente chega na igreja, principalmente a gente que já tem uma caminhada dentro, né, da mesma igreja, e a gente tem um pouco de vergonha de quem está do lado. A gente já conhece todo mundo e às vezes se a pessoa vê você chorando, né, vê você assim rasgando, a pessoa às vezes até ela fica preocupada, ela vem perguntar o que é. E às vezes a gente se contém dentro da igreja. Mas eu me lembro que essa semana eu tomei uma decisão. Sim, eu falei, eu não quero mais permanecer do mesmo jeito, né? E eu me lembro que assim na sexta-feira teve um momento em que a pastora chamou para orar por vida, sabe? Por gerar vida. E eu me ajoelhei ali, mas eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto porque eu chorava de gritar. Uau! E a hora que era isso entrega. E a hora que isso acabou, esse momento, uau. Ela desceu e ela veio direto em mim. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, né? Você precisa de algo. Uma adoração extravagante. E eu falei para ela, falei assim, eu sou livre. Nós pregamos a liberdade, a intimidade com liberdade com o Pai. Eu sou livre. Então, se eu sou livre, eu posso gritar, eu posso chorar. E foi naquele momento que eu coloquei tudo para fora. Quando eu saí, eu encontrei com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, olha, eu vi um anjo descer em você na igreja. E ele te entregou uma bandeja. Eu não sei qual é o presente que você está esperando, mas ele entregou. Na mesma hora, eu tomei posse do meu milagre. Para resumir, que a gente não tem muito tempo. Resumindo. O milagre... 3 meses depois, eu estava grávida. Ai,
E esse milagre chama? Chama Laura Beatriz, hoje tem 5 anos. Ai, uma né? linda. Uma linda. Que dança. Que tem intimidade com o Senhor. Meu Deus, que é uma É isso. fofa. E hoje, Silene, para contar para as meninas, hoje você está na frente de uma ação que chama Cidade Social. Conta um pouquinho rapidinho para gente. A Cidade Social, ela é uma associação que cuida de famílias em situação de vulnerabilidade social. Em Taubaté hoje nós atendemos 40 famílias e assim, só para você ter uma noção de número, nós estamos falando de 74 crianças até 12 anos, em 40 famílias. Uau! Então, assim, é um trabalho que traz várias frentes, como alimentação, como mudança de mente, né? Para a pessoa sair da escassez e começar a ver as coisas com abundância. A gente tem frentes de saúde, frentes de moradia. Então, tem bastante trabalho, né? Bastante. Bastante trabalho. Não ensina, não só entrega o peixe, mas ensina a pescar este peixe. E está fazendo toda a diferença nessa sociedade. Para uma mulher que pensava em se despedir dessa terra, porque achava que já tinha cumprido o seu propósito, querendo já encontrar Jesus, porque já não fazia sentido hoje, com o seu presente, com a sua joia, você está fazendo a diferença na vida de muitas famílias e é só o começo. Só o começo. Selene, o que você diria para aquela mulher que está ali, ó, do outro lado da tela, se sentindo desesperançosa, seja porque não consegue engravidar, ou porque não consegue encontrar um porquê viver, um propósito de vida, ou aonde empreender, ou o que fazer para fazer a diferença nessa terra? O que você diria para ela que está ali, ó, no outro lado da tela? Eu acho que o mais importante de tudo é onde está a sua satisfação. Uau! Né? E quando eu entendi que a minha satisfação estava em Jesus, a minha vida mudou. Então, assim, que você encontre satisfação em Jesus. Porque às vezes o marido não vai suprir, às vezes um filho não vai suprir, mas Jesus é suficiente. E que você busque nele essa intimidade. E é o que a Lígia falou, é entrega, né? Eu acho que nós nos dedicamos a fazer a vontade de Jesus. E tem um jargão até que a gente fala, né, Lígia, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E nos surpreende, então, né, isso amiga? mesmo. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai, assim, fazer exponencialmente mais por você. Não duvide disso. Uau, Selene, obrigada, viu? Obrigada você. Obrigada por estar aqui, por abrilhantar este programa, por trazer esse testemunho que significa faz de novo, Senhor. Faz de novo. E contar essa experiência que você teve de entrega no Senhor. Deus abençoe. E a você que está aí, obrigada por se permitirem que nós entremos aí na sua casa, na sua sala, não sei aonde você está assistindo este programa. E aos nossos parceiros, gratidão por fazer com que essa história chegue a muitos lares. Às vezes a gente nunca sabe aonde nós vamos chegar, mas o importante é que a mensagem do Senhor vai alcançar o coração de quem tem que chegar. Amém. Deus abençoe vocês e espero no próximo programa. Tchau!